Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje eu quero montar um esboço de pregação com o tema Derrubando as Muralhas de Jericó. Fique comigo neste vídeo porque eu quero tirar algumas lições muito importantes da Palavra de Deus para todos aqueles que desejam viver uma vida abençoada, uma vida cheia de conquistas e vitórias. O texto base que nós estaremos estudando se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 30, que nos ensina: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Neste vídeo, eu quero trazer algumas lições práticas para a nossa vida, pois não adianta apenas nós termos o conhecimento da letra, nós precisamos colocá-la em prática, para que nós possamos, assim como nós iremos estudar neste vídeo, viver uma vida de conquistas, assim como Josué, Caleb e as pessoas que estavam junto com ele. A primeira lição: para derrubar as muralhas, precisamos de fé. Olha que o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 30 começa dizendo que pela fé caíram os muros de Jericó. Não foi o tamanho do exército de Israel, não foi a força do braço, não foi o poder daquele exército. As muralhas de Jericó, elas caíram pela fé. Eles creram naquilo que Deus poderia fazer em seu favor. Eles ouviram a direção de Deus, eles creram que Deus daria aquela cidade de Jericó em suas mãos, e quando eles ouviram, eles creram, eles obedeceram, e no momento que eles ouviram a palavra de Deus, eles tomaram para si, eles tomaram posse daquela promessa, eles tomaram posse daquela palavra, e pela fé eles viram as muralhas de Jericó caindo. A segunda lição que nós precisamos tomar desse texto é que para derrubar as muralhas nós precisamos de pessoas. Olha que o texto de Josué 6,7 nos ensina: e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Nessa segunda lição desse esboço de pregação, nós precisamos tocar na questão de unidade, na importância de vivermos em união. Jericó viu seus muros ruírem pela fé do povo de Israel, mas para Israel ir avante, para o povo de Israel conquistar as terras que estavam diante deles, eles precisavam de pessoas. Veja que é uma ordem de Deus, e disse ao povo. Era necessário que todo o povo tivesse uma única visão, uma única forma de agir, uma única forma de pensar. Todos nós, irmãos, precisamos de pessoas. Nós não devemos deixar o orgulho dominar nosso coração, achar que nós somos independentes, que nós não precisamos de pessoas ao nosso lado, pois isto não é um princípio bíblico. A Bíblia nos ensina que é melhor o cordão de 3 dobras, porque ele é mais difícil de se arrebentar. A Bíblia também vai nos ensinar que é melhor ser 2 do que 1, porque assim tem maior paga do seu trabalho. Toda vez que nós nos separamos do povo de Deus, toda vez que nós nos afastamos daqueles que Deus colocou ao nosso redor, nós deixamos de conquistar, porque a Bíblia vai nos ensinar que aquele que separa a si mesmo, ele procura os seus próprios interesses, e ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. E no caso, quando uma pessoa se afasta, ela deixa as promessas de Deus. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Josué era escolhido de Deus, Josué era ungido por Deus, Josué foi levantado pelo Senhor para ser o líder do povo de Israel, dar continuidade àquilo que Deus tinha confiado ao seu líder Moisés, mas ele precisava de pessoas no seu exército, ele precisava de pessoas para batalhar. Entenda algo, meu irmão: quando nós estamos colocando um esboço de pregação e falando de pessoas, nós precisamos mostrar que nós somos um único corpo, que nós servimos um único Deus, que nós estamos debaixo da mesma promessa, debaixo do mesmo propósito do Senhor. E a terceira lição é que para derrubar as muralhas de Jericó, nós precisamos de obediência. Não basta apenas nós conhecermos as promessas. Não adianta a gente apenas conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos praticá-la. O erro de muitos é conhecer a letra e não ter a prática, não vivenciar aquilo que aprende. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós não devemos enganar a nós mesmos, achando que nós iremos ouvir a palavra de Deus, que nós receberemos a palavra de Deus e nós não colocamos em prática como se nós tivéssemos uma vida abençoada dessa forma. O próprio Senhor Jesus nos ensina
que ele compara as pessoas que ouvem a sua palavra e a praticam como um homem que constrói a sua casa sobre a areia e um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, Jesus compara ele como um homem sábio, um homem que sabe estruturar a sua casa sobre a rocha, que ele ouve a sua palavra e ele pratica, e dessa forma ele é sólido, ele é firme nos caminhos do Senhor. E a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ela é semelhante a um homem tolo, que ele constrói a sua casa sobre areia, que não tem poder para estruturar, não tem poder para segurar as tempestades. E aqui a mesma coisa. Para viver uma vida onde as muralhas de Jericó cairão da nossa vida, nós precisamos de obediência. Tudo na nossa vida é necessário obediência. Se nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, por que nós não o obedecemos? Se nós falamos que a palavra do Senhor nos ensina que os caminhos de Deus são maiores do que nossos, são melhores do que os nossos, por que então nós queremos seguir os nossos caminhos, as nossas escolhas? Isso é de se pensar, porque se nós quisermos conquistas, assim como Josué e aquele povo conquistou Jericó e as demais cidades, nós precisamos seguir o exemplo deles, e o exemplo deles foi a obediência. Quer ter uma vida abençoada? Quer viver uma vida cheia da graça e da misericórdia de Deus, cheia do poder de Deus? Obedeça a palavra de Deus, pois nada adianta você conhecer a letra e viver de forma como se você não conhecesse. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal e tem gostado deste conteúdo, se inscreva. Desta forma você irá ajudar este canal a crescer e levar a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.